E tá começando mais uma edição do nosso podcast Quantum Docs. Aqui no podcast Quantum Docs você já sabe, né? A gente abre uma caixinha que explode sua cabeça e vai além da sua realidade. Então fica aqui com a gente, quiser acompanhar as nossas redes sociais, é @QuantumDocs. Se quiser também acessar nosso portal, é quantumdocs.space, errei o nome do meu próprio portal. Se você quiser acompanhar nossos estudos, é no estudos.quantumdocs.space. E também nós temos uma agência que fala sobre esses assuntos meio malucos, de inteligência emocional, saúde mental, e ela é agência.quantumdocs.space. Lá tem vários palestrantes, né, especializados nessa área, e você pode expandir a mente, inclusive, da sua empresa. Bom, eu sou o André Wormsbecker e estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Quantum Docs. Vem assunto maluco aí! Ok, voltamos com o podcast Quantum Docs e aqui ao meu lado eu tenho nada mais, nada menos que Daniel Braz. Daniel, que saudades de você, onde você estava? Ótima tarde, André Wormsbecker. Olha só. Eu tava com saudade de você. Me dá um abraço, me dá uma aperto de mão. Saudades. Irmão, está de volta, olha só, ele aqui, gente. Que legal. Virei um pouco internacional nesses últimos dias aí. Que legal. Mas foi bacana. Cara, perdemos a oportunidade de trazer assuntos diversos ligados a esses assuntos que a gente curte, da espiritualidade, da física quântica. Sim. Assuntos que não são tão corriqueiros aí do dia a dia, que poderíamos ter feito aonde eu estava. Quer dizer, eu fui para fora do Brasil, estava uns dias lá, e passei por alguns locais que faria muito sentido a gente trazer. Mas vamos, numa próxima oportunidade, pelo menos trazer essas experiências. Quando você estava lá, eu pensei, pô, Daniel podia ter... Esqueci de falar e a gente esqueceu. Mas é bom que tem próximos assuntos. Mas está na memória aqui e a gente vai ter bastante coisa para falar. Top demais. E conte-nos quem nós convidamos hoje para falar de assuntos malucos. André, vou te falar que cada vez que a gente busca pessoas para vir falar um pouco da sua história aqui, a gente seleciona a dedo pessoas que possam agregar dentro desse nosso ecossistema de assuntos diversos que a gente tem. Sim. E hoje tem um convidado especial que é fora da curva em todos os sentidos e assuntos que nós podemos trazer aqui. Isso é legal. Hoje nós temos conosco nada mais, nada menos que Luiz Miller. Luiz Miller. Luiz Miller. Luiz Miller, eu vou fazer uma introdução rapidamente aqui, mas eu quero que você fale um pouco mais. É escritor, o hoster do canal Fatos Maçônico, e me corrija se eu estiver errado. Gostei dessa palavra aí, hoster. Hoster, Veio metido, velho. É $8 cada palavra. Tá? Eu trouxe de fora, tava falando, mas tem que cara. Enfim, escritor, filósofo, empresário, enfim, tem atividade. Qual é aquela palavra específica que eu, agora há pouco você me falou? Tá me enchendo o saco. Qual é o nome? Polímata. Bom, já sabe já por essa palavra polímata que nós teremos aqui culturas diversas. E um português aristocrático. Aristocrático, fantástico. Muito bom. Seja bem-vindo, Luiz Miller. Grato por você estar aqui. Você é uma pessoa... Meus queridos e amados irmãos. É isso aí. O prazer e a honra é minha de estar aqui, batendo um papo aí com vocês a respeito de assuntos que são interessantes, né? E eu, na minha caminhada, tenho uma postura de desanuviar, que nem eu falo no meu canal lá, para desanuviar as questões, né? Tem muita confusão nesse nosso mundo, então uma das minhas premissas é justamente esclarecer as dúvidas, né? Através da lógica e da razão, como você falou da filosofia também, que eu gosto bastante, e desses caminhos que a gente pode colocar como além dos nossos sentidos, né? Tudo aquilo que os nossos sentidos não conseguem captar mais existe. Daí vem daquela premissa... Metafísica, entra aí. Daí vem daquela premissa lá, eu não creio nas bruxas, mas que é Isso aí. Então, vocês estavam falando aí da aristotélico e metafísica. Fale-nos. Aliás, eu sempre começo aqui com uma pergunta para as pessoas.
Luiz, quando foi que você acordou naquele dia e falou, cara, não é assim, é de outro jeito, não é assim que funciona, o mundo é de outro jeito. Quando que deu esse estalo e você pensou, cara, tem alguma coisa diferente aqui e você foi para esse caminho, você, sei lá, tem a ver com metafísica, com a tua espiritualidade, com a tua, sei lá, a tua As crenças, física enfim, quântica, né? crenças, paradigmas. Né, você está falando do insight aí, mas Insights. assim, não dá para... Na verdade, é uma caminhada, né, desde do princípio. Uma Peregrino, caminhada, né? Como é que é? Que é você uma fala no pe- teu canal lá? peregrino. Eu tenho um canal Muito bem-vindos, peregrinos. eu tenho um canal de maçonaria, então chama Fatos Maçônicos no YouTube. Que Esse é é um um assunto canal... legal da gente puxar aqui, Sim, né? legal. É um canal que assim, o nome, né, maçonaria e tal, mas eu até faço uma colocação, né, que estudar a maçonaria é estudar o desenvolvimento do homem, sobre vários aspectos, sobre vários prismas, né. Então você consegue, estudando a maçonaria e falando sobre a questão da maçonaria, entendendo a história, a antropologia, a doutrina que é colocada dentro das organizações maçônicas, você, na verdade, está trabalhando para descobrir o homem. Uhum. Então é bem interessante, né? E eu procuro abrir o leque nesse sentido, assim, porque é um universo assim super interessante que muito poucas pessoas, né, têm interesse. Existe muito preconceito desde lá do século XIX, século XVIII, XIX principalmente. Mas de fato existe uma questão interna muito bacana, assim, que eu, no meu ponto de vista, devia ser mais divulgado. Se todos fossem maçons, o mundo seria um lugar muito diferente. Porque é uma organização que é conduzida, né, doutrinariamente pela lógica, pela razão, pela moralidade, pelas virtudes, né, por valores, que são coisas fortes, são interessantes. Então, se abrisse mais o leque, as pessoas... E é uma instituição que tem por base intelectual, né, é um estamento da sociedade, ou seja, um pedaço da sociedade, que foi forjado por aristocratas, né, basicamente lá no século XVIII. Então, traz muito do melhor do conhecimento da humanidade, né? A corrente em si, ela é centenária, mas a doutrina que é trabalhada é milenar. Então, traz coisas muito mais antigas, né? Valores de referência, influências, né, de várias linhas que sempre chamaram a atenção do ser humano, como a alquimia, como o hermetismo, como o movimento Rosa Cruz, por exemplo, né? O que mais? Kabbalah, que é um troço que chama muito a atenção, né? A partir aí, começou a se desenvolver a partir de 1235 lá na Espanha, né? Essas vertentes que é uma doutrina, né, dentro do judaísmo, certo? Mas chamou muito a atenção através dos manuscritos Sefer Yetzirah, Sefer Zabahir e Sefer Zahoar. Então começou... Legenda, por favor. Começou a se desenvolver uma doutrina dentro de uma linha, né, que é a Kabbalah, né, que é uma doutrina interessantíssima e, obviamente, acabou chamando muita atenção lá na Europa, principalmente na França, nos séculos XVIII, XIX, até antes, né? Então, isso daí é uma coisa que acabou descambando, que nem eu falo, né? O troço acabou caindo no colo da maçonaria, mas como é que a gente pode pôr? É uma coisa que já veio crescendo, assim, né? Um movimento que veio crescendo de curiosidade lá do pessoal dos clubes de cavalheiro. E, enfim, esse aí é mais ou menos o trabalho, né? Falar sobre essas questões de um ponto de vista, assim, mais científico, histórico, que nem eu falo. História, antropologia, doutrina. Né? Então, entendendo sobre essas três perspectivas, mais ou menos, tem mais coisas aí para se levantar, você acaba tendo um entendimento mais condensado, talvez melhor, mais sintético do que de fato se trata essa questão de maçonaria. E vai embora esse assunto aí, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, André. Aquela questão de crenças populares, né? Nós estamos falando aqui de maçonaria, mas onde que está a ligação de Deus com a maçonaria? Porque para nós leigos na sociedade você ouve, enfim, coisas que a gente sabe que de certa forma são barbaridades pela falta de conhecimento, falta de entendimento ou de visualizar a fonte correta para ter essa base, né? Onde que entra Deus nessa questão da maçonaria? Cara, vamos abrir bastante essa questão, né? Tudo vem de Deus. Primeiro ponto. Vamos abrir a cabeça. Ou espiritualidade também, né? Enfim, sim. Vamos abrir o leque.
Então, tudo provém, e eu tenho certeza absoluta disso daí, tudo provém de um ponto, né? Que é o que muitos chamam de Deus único, né? Isso acaba se manifestando aqui no nosso plano físico, né? De várias formas, certo? Talvez a mais corriqueira, o mais popular, sejam as formas religiosas, os formatos religiosos, é que eu gosto bastante de religiões, né? Então, e a religião tem determinadas características. Você professa uma religião hoje? Eu? É. Cara, eu já rodei por tudo aí que você possa imaginar, né? Já busquei iniciações, etc e tal, fui seminarista, inclusive, e hoje eu me encontro mais, o que mais me apetece a questão da minha vida, né? O que eu achei que é o nosso, por uma série de fatores até culturais, né? Da onde eu nasci, aqui em Curitiba. Eu tenho mais afinidade com o cristianismo ortodoxo, né? Pela história, pelo que acontece, justamente pela doutrina, o que está dentro da doutrina ortodoxa. E eu tenho esse caminho reto, né? Ortodoxo, fé reta, reto, né? Perfeito. Então isso daí tem muito a ver com uma série de coisas, né? Então a cultura cristã, por exemplo, é uma linguagem, vamos dizer, que a verdadeira tradição fala com a gente, né? E ela foi moldada. Na verdade, eu tô seguindo o fluxo, né? Porque nós temos, você pega, por exemplo, a tradição. É um conjunto de conhecimentos oriundos de uma fonte supra-humana. Estou falando do plano espiritual, que se manifesta. Se manifesta através de religião também, né? Tá? Mas tem outras linhas, as linhas de correntes metafísicas, como o budismo, por exemplo, e também maçonaria, caberia dentro de uma linha que eu chamo conceito iniciático. Então você tem conceito iniciático, conceito religioso e estruturas metafísicas, né? Esse conceito, né, da tradição, ela acaba conversando e se expressando aqui com o ser humano de várias formas, né? Se você pegar o aspecto religioso, você vai ver que existem religiões antiguíssimas, né? Lá em Ur, na Mesopotâmia, né? Já deve ter ouvido falar desse lugar. Não? Não faço nem ideia. Você já viu, André? Já, só no livro lá de história da Babilônia, da segunda série. lá do Babilônia, os zigurates. Isso. Então, lá já tinha, né? Como é que é? É um primórdio, né? Os sumerianos, por exemplo, lá, que eram daquela região também, né, são a primeira, vamos dizer, sociedade que a gente consegue catalogar, não que tenham sido a primeira, mas talvez a primeira por causa dos escritos cuneiformes que ficaram famosos, né? Então lá já existia manifestação, né, de Baal, por exemplo, né, esses tipos de divindades. E daí você pula para outro lado, né, você vai para, sei lá, cara, você vai para a Índia, por exemplo, daí você tem lá o Trimurti, o hindu, Brahma, Shiva, Vishnu, né? Que é, milenar, né? 4.000 anos, 5.000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, por exemplo, né? E muito mais, às vezes, né? Em algumas aldeias, algumas tribos. Luiz, só um parênteses. Até a gente comentou aqui, acho que num podcast anterior, que lá na Índia parece que tem 2 milhões de deuses. São milhares, eu acho que tem mais a se bobear, hein? Então, imagine você ter 2 milhões de deuses. É onde que cabe tudo isso. É, que lá tem a maior população do mundo, então acho que dá o... lá tem, eu acho que 1 bilhão e 400, 1 milhão e 600. Pois né? Imagine. Então, mas aqui... Para cada deus tem 3 pessoas. Imagine. Isso é muito interessante, né? Eu escrevi um livro... Escrevi alguns livros, uns mais de 30, para falar a verdade. Eu tinha falado inicialmente, nós estávamos conversando nos bastidores, 27 livros, mas hoje são mais de 30, então. Já são mais de 30, cara. Legal. E nessa linha dentro da maçonaria ou da espiritualidade? Não, eu separei ali mais ou menos, né? Tem muita coisa de maçonaria, né? Que é o meu, assim, eu acho que é uma manifestação que vale a pena aprofundar e estudar sobre vários aspectos, né? Então tem muitos livros que falam sobre maçonaria. Mas também tenho muitos que falam de metafísica, né? Falam de metafísica, filosofia e religião, né? E um dos mais recentes aí, desse ano inclusive, é um sobre religiões comparadas, né? A história das religiões comparadas, né? Então eu fiz um apanhado aí sobre uma série de manifestações aí dessas aí que eu estou falando, entre outras aí o jainismo, né, o ortodoxismo, o cristianismo, né, protestante. Então tem várias linhas e cada uma tem um ponto de vista, né? E a religião é um troço assim que as pessoas deviam se aprofundar, né? Nós temos um problema porque o religioso em si acaba tem várias questões, né? Porque ela tem essa questão do dogmatismo.
Ou seja, sempre é uma coisa que existem princípios que não podem ser... dogma é um princípio incontestável, né? Então, as religiões em si, cada religião, independente da corrente, ela acaba tendo essas questões que são inquestionáveis, certo? E acaba limitando, né? Porque uma coisa que não é feito esse exercício de comparação, né? Então, você veja, se pegar a história da humanidade, lá na Grécia Antiga, né? Se falava muito lá de cosmogonia e cosmologia, né? Isso é o princípio da metafísica. Só que nós tínhamos a mitologia. Eu sempre falo, né? Mitologia eram religiões antigas, né? Hoje que acabaram morrendo, porque uma das características, como eu falei da religião, ela tem um tempo e um espaço. Então, se você pega a história da Grécia, por exemplo, você vai ver que sobre um determinado período, né? Tudo, e é uma coisa muito comum, né? Tudo era culpa dos deuses, vamos por assim, né? Eles buscavam compreender o cosmo, né? E o cosmo é uma palavra, cosmo, né? É uma K-O-S-O, cosmo, M-O, K-O-S-M-O. É uma palavra cunhada pelo Pitágoras, né? Que ela é uma palavra muito ampla. Hoje é usada assim de uma forma talvez vulgar, mas ela significa tanto a questão manifesta quanto imanifesta. Então ele usava esse termo, né, nos versos de ouro dele, e quando usava se referia não só ao universo, quando você fala universo, você fala materialidade aqui, né? Ele também englobava nisso daí a metafísica, ou seja, tudo que não é manifesto aqui, porque a gente pode ver. E existe ainda, não vamos aprofundar muito, mas existe a questão do manifesto e imanifesto ainda, né, que é mais problemático. Então, voltando à questão ali da Grécia, por exemplo, no começo, né, o pessoal tinha... tudo era culpa dos deuses, né? A criação, o fogo, né? Cada divindade tinha a sua responsabilidade com determinados elementos, e assim a humanidade ia se desenvolvendo, né? E qualquer coisa era culpa dos deuses. Então, você tinha lá uma pancada de divindades, porque essas divindades, elas têm uma... Assim, a gente pode pôr uma progressão, né? A religião, ela tem uma progressão. Se você olha lá atrás, o ser humano, a princípio, ele sempre vai ter, e todas as religiões foram desse jeito, ele sempre vai ter uma característica de observar a natureza e criar religiões animistas, né? Traduzindo isso, o fogo é um deus, o sol é um deus, a estrela é um deus. Até ontem estava conversando com um irmão meu lá da maçonaria, que daí justamente ele está falando, o meu Deus é o sol, né? Isso daí, na verdade, é entre aspas, né? Ele não estava todo errado na questão, né? Porque o sol representa o espírito, de fato, né? Dentro da religiosidade. Só que isso daí é um caminho, é uma retroengenharia do aspecto religioso. Porque o que aconteceu, né? Primeiro você tem os elementos, os planetas e tal, né? E o cosmos, assim, o mundo, o universo. Então, a criação disso tudo era culpa dos deuses. Então você pega lá, antes era caos, né? Vou falar um pouco da mitologia grega. Antes era o caos, né? Depois do caos surgiram os titãs, né? Cronos, surgiu Cronos, depois de Cronos Gaia, e assim surgiu a Terra, e tudo acabou se manifestando, né? Depois os deuses, depois os semideuses, depois os deuses, os semideuses e os seres humanos. Então tem uma progressão, sabe? Uma progressão. Sim. E aquilo era muito... como é que eu vou falar para você? Era muito aceito, porque não existia uma forma de pensar diferente, né? Isso eu tô falando... Cara, eu tô falando 580 antes da Era Comum. Entendi. Sabe? Era época de 580, mais ou menos, que 600 anos, época de Tales de Mileto. Sim. Né? Então, Tales de Mileto foi o primeiro sábio, né? Que eu não gosto de usar muito essa palavra, filósofo, né? Mas ele foi um filósofo também, mas ele era mais do que isso. O estoicismo é 300 anos antes da Era Comum, né? O estoicismo é das escolas helenísticas, ele é depois de... depois de Aristóteles, né? Aristóteles foi 300 e pouquinho. Então nós tivemos, nessa época que você falou, já é uma outra pegada, né? Porque daí o que aconteceu? Primeiro, voltando à história ali, primeiro, a culpa de tudo era dos deuses, né? A criação, tudo era atribuído aos deuses, talvez melhor colocado dessa forma. Daí começaram a surgir os questionamentos, né? E o Tales foi o primeiro, né? Ele queria achar o princípio de tudo. Então ele via que existia vamos dizer assim, uma fluência, né? As coisas fluíam.
como água. E ele constatou que o princípio de tudo era água. Era água. Então ele chegou, né? O conceito do Tales de Mileto é justamente isso. Tudo provém da água. Em cima disso daí ele criou uma série de teses de criação, que o universo seria isso, etc e tal, né? E daí ele foi fazendo discípulos, né? Anaximandro. Anaximandro, ele queria achar como é que eu posso dizer, assim, o ponto fundamental do princípio de tudo. Daí ele criou a teoria do apeiron, né? Que seria o princípio de tudo. Imagine assim, traduzindo para nós, talvez para um entendimento mais fácil, assim, seria antes do Big Bang, aquela chispa que deu aquele... O antes, né? Antes de dar o... clique. E aquele é o princípio fundamental. E essa ideia foi progredindo, né? Foi progredindo. Aqui, daí Pitágoras, né? Pitágoras cunhou a questão da mônada, seria a essência espiritual que existe em cada um de nós, né? Então, e assim foi indo, essa questão foi evoluindo e as pessoas começaram a se questionar e ali começou a se formatar, através dessa questão da lógica e da razão, o que a gente conhece como filosofia, né? Que foi o Pitágoras também, inclusive, que cunhou essa palavra. Filosofia, amigo da sabedoria, né? É o verdadeiro, e isso daí por trás dessa palavra tem um verdadeiro amor pelo conhecimento. Representa isso daí. E assim nós temos uma progressão de uma série de, assim, vamos dizer, filósofos ou sábios, como eu falei, né? Que vem vindo, né? Depois nós temos a era lá do Sócrates, né? Que daí a filosofia tem uma questão que tem que se entender as coisas, existem limites para as coisas, né? Então a filosofia, do que ela trata, na verdade? Ela trata de uma observação do ser humano pelo ser humano e do ser humano na sociedade. Então trata muito de ética, né? Através da lógica, sempre assim, é uma coisa matemática, para falar a verdade. Sim. Então, e trata muito de uma observação. E daí teve o posterior ao Sócrates, por exemplo, Platão, né? Que já foi um cara assim que tinha uma sacada muito interessante, né? Ele criou a questão das formas, o mundo das ideias, das formas. E o mundo das ideias, né? Então ele trouxe aí em vários livros que falam sobre questões de ética, de metafísica também, né? Tem um que eu gosto muito dele, que é o Timeu, chama Timeu esse livro, onde ele descreve a Atlântida, né? Sim. Então isso daí é uma outra questão, né? Que daí isso é uma visão que, no meu ponto de vista, né? Nós somos seres aqui que estamos, vamos dizer, aqui no plano físico, mas existe uma sutileza, né? E o próximo passo do ser humano é a intuição. E esses caras que tinham sacadas fantásticas, né? Eles já estavam, vamos dizer assim, quase que num estágio levado pela razão, olha que interessante, pelo entendimento, pelo pelo conhecimento, pelo entendimento das coisas, a um estágio assim, mais sutil, existencial, sabe? Ou seja, eles conseguiam alcançar o mundo, assim, trocando em miúdos, conseguiam alcançar o mundo dos deuses. E nessa descrição está lá no livro lá de Platão, onde ele descreve como era Atlântida. Assim, isso aí pode ser um sonho, né? Pode ser o que a gente vê assim no decorrer das escrituras, por exemplo, né? Uma visão, o cara teve uma visão. Sim. Né? Então se for legítimo, obviamente, né, essa questão, se for legítimo, isso daí faz parte de um mundo muito mais sutil, existente, né? E daí a gente observa esse tipo de doutrina, fazendo uma base comparativa, nas doutrinas orientais, que fala que existem vários estados de manifestação do ser, né? Sim, não existe só esse nosso plano aqui, né? Então, e não somente o plano espiritual, existem níveis, podemos pôr desse jeito. As dimensões, né, vamos dizer assim. Exatamente, que, né, e a física quântica tem muito dessa... Tá indo, na verdade, está se descobrindo de uma forma científica, né, a existência de coisas... Realidades, humano, né? Sim, múltiplas realidades existenciais. A física quântica está descobrindo, ou a ciência, assim, vamos pôr de forma geral, está descobrindo doutrinas que são antiguíssimas, né? Ou seja, só está revendo e agora está comprovando a existência dessas coisas que antigamente, vamos pôr assim, o ser humano não tinha tecnologia para verificar isso e atestar, né? Ainda não temos. E né? tem uma pergunta que meu amigo fez, até legal. O Fernando fez essa pergunta. Se Demócrito falou os átomos são invisíveis, mas como que ele sabia que era invisível se não tinha microscópio naquela época? Boa pergunta, né? Pois é. E Demócrito, cara, também é 300, 400 a.C. Pois é. Muitos espiritualistas falam que o próprio Einstein seria
tipo de uma reencarnação de Demócrito, que tudo que o Demócrito falou naquela época, Einstein replicou depois. Mas chegar nessa questão que os átomos são invisíveis, e de certa forma são mesmo, né? Mas 90% dos átomos mas são não só invisíveis. isso, o próprio Aristóteles, né, através da observação, né, só que esse é um erro do Aristóteles, que nem toda a gente fica, muitas vezes idealiza um ou outro, né, Sim. mas esses caras cometeram muitos erros. Sim, Ali que a gente vê a humanidade. Então, o Aristóteles pensava que o centro do universo era a Terra. sim. Então. Muitos desses achavam que a Terra era plana. Tem essa, né? O próprio... Tem um físico aqui brasileiro chamado Norberto Kepp, ele é gaúcho, ele tá vivo ainda. Sim. E ele criou um livro chamado... Agora não vou lembrar o nome. Mas é um livro em que ele refuta várias coisas do Einstein. Ele pega a forma e fala, cara, isso aqui tá errado, não é assim. E comprova. Então, Sim. isso que você falou, às vezes a gente acha, né? Daí cria aquele efeito Einstein. O efeito Einstein é aquela coisa de você achar que tá certo só porque um cara de branco ou um cara de turbante falou. Daí tá certo. Tem um livro, inclusive, que não tô lembrado do autor, mas que se chama Desinformação. Que é justamente essa replicar aquilo que você recebe de informação sem verificar a fonte. Ou até verificando a fonte, mas porque realmente replicar aquilo que não foi validado. Enfim. Que existem coisas que são pensamentos, assim, nessas linhas, né, de progressão de pensamento. E é interessante conhecer a base, eu acho, né? Porque, assim, nós vamos do mais sólido, do mais consolidado, que somos nós, obviamente, né, o nosso plano físico, até o mais sutil, que é o espiritual. Então, tem dessa passagem, se você observar, por exemplo, né, na verdade é quase que um esquema, né? Trabalho muito com projeto, né? A gente tem mania de ver o ponto A, o ponto B, né? O começo, o fim, e ver as partes. Não, e não foge muito, né, sobre esse ponto de vista. Então você pega a materialidade ao ponto, vamos dizer que seria o ponto B, né, mas o início, e você quer ir para o ponto A. Então, se você subir, né, e vamos fazer o exercício de tentar entender a sutilização, né, ou se tornar sutil, né, de um ponto para outro, né, onde um ponto mais denso seria o ponto B e o ponto mais sutil seria o ponto A, seria o plano espiritual, e aqui seria o plano material, o plano B. E daí tem uma progressão que passa, né? Passa pela questão, se você olhar o comportamental, né? A questão dos instintos, sabe? O instinto é uma coisa mais material que a gente tem, né? Uma coisa mais animalesca, podemos pôr, né? Vem lá da nossa herança animal, vamos pôr desse jeito. Sim. Daí nós temos algumas diferenças, né? Com alguns animais. Nós somos mais evoluídos nesse sentido, né? Temos sentimento. Ele é uma questão densa ainda, é mais sutil do que o instinto, né? É mais controlável. Daí você tem a mente, a inteligência, né? É mais sutil que o sentimento, né? E é conduzido, por muitas vezes como é que eu falo, podemos pôr assim, que a mente é a direção, é o motorista, é a direção. Só que o combustível é a emoção, né? É o catalisador, é o dínamo, né? Que, se você souber direcionar muito bem essa tua... Emoção? Não, esse é o combustível. Mas se você souber direcionar a tua mente, usando o combustível certo no momento certo, as coisas acabam se realizando. Isso chama-se vontade direcionada. É bem isso. E assim, falando dessa escala que eu falei, o mais alto seria a questão do espírito. Só que você veja, né? Eu falei sobre instinto, sentimento, mente e espírito. Existe um meio termo aqui nessa, né? Então você veja, o espírito está mais próximo do quê? Do instinto? Não. Da mente. Isso que a gente chama de supra-intelectualidade. É quando a intelectualidade transcende a questão da física, a questão da filosofia, por exemplo, e passa para o outro plano. Aí entra a questão que muitas vezes eu chamo espiritualidade ou metafísica, né? Muitos confundem com a questão religiosa, né? Mas é um campo existencial interessante de ser estudado, né? Eu acho que tem que ser estudado de uma forma muito lógica, para não acabar se perdendo, né? E você tem que abrir muito a cabeça isso daí, né? Porque assim, ó, metafísica, por exemplo, se você olhar pelo lado da metafísica, né? Isso daí é física, física, né? Física mesmo. O que a física fala? A tua... assim, o teu resultado vai depender muitas e muitas vezes do ponto de referência, né?
Então é muito assim que as coisas acabam funcionando. Né? Se o teu ponto de referência para qualquer tipo de coisa for o instinto, né? As tuas atitudes vão ser instintivas, baseadas no instinto. Né? Olhando assim, abrindo o leque, como eu falei, se você observa, por exemplo, a religião sob o ponto de vista da metafísica, sabendo, conhecendo as questões basilares do que se trata, esse negócio que a gente já vou poder detalhar melhor aqui, né? Se você observa a religiosidade, por exemplo, sobre o olhar da metafísica, né? Muita coisa, muitos véus, né, como você fala nas tradições antigas, muitos véus acabam caindo, que você começa, você acaba tendo uma visão macro. Mas se você olhar a metafísica através da religiosidade, ela fica muito limitada, para falar a verdade. Então existe um limitador, né? Porque daí tem, como eu falei, existem uns limites, cada religião tem o seu limite. Né? A religião em si tem um limite. Né? Ela tem um limite, tem suas características, né? Como a gente pode constatar e como você pode constatar na história da religiosidade, ela tem um período e tem um povo específico. Né? Então, aquela primeira pergunta que você fez, o que você mais se identifica com o aspecto religioso? É justamente isso daí. A religião, né, que foi feita aqui para nós ocidentais foi o cristianismo. E a metafísica? Onde que entra nessa? O que é metafísica? A metafísica eu caracterizo sobre dois aspectos. Né? Primeiro, o aspecto, vamos dizer, acadêmico, vamos pôr assim, como corrente e acadêmico. O acadêmico, na verdade, né, a primeira manifestação que nós temos é dos 14 livros da metafísica de Aristóteles. Né? Então, ele teve lá um discípulo dele, ele fundou lá a escola peripatética, né? E ele de fato era um polímata. Eu tava enchendo a tua paciência. Que você acaba, cara, na verdade, eu sou brasileiro, né, cara? Você acaba fazendo uma porrada de coisa. Né? Todo mundo aqui é polímata. Todo mundo sobreviver precisa ser polímata. Então, mas de fato quem era Aristóteles, né, cara? Que observava, né? Observou a progressão das ideias de Sócrates, por exemplo. Ele foi aluno de Platão, né? E professor do Alexandre o Grande. Então não era o cara não era fraco, né? E daí ele era uma pessoa muito observadora e assim atuou em vários campos, né, existenciais, da biologia, por exemplo, né, da ética, etc e tal. E um dos campos que é o que eu assim mais assim me apetece, como eu falo, o que mais me chama a atenção é a questão da metafísica. Então ele começou a fazer uma série de escritos que não encaixavam em nada. E daí quando foram fazer uma organização, que foi o Andrônico de Rhodes, que era um discípulo dele lá, quando foram fazer assim, foram montar uma biblioteca, que nem a gente tem os livros aqui, tem uns livros ali atrás, tem uma organização. Conecta com o dinheiro, esse é bom, né? O livrinho ali. Quando foram fazer arrumar a biblioteca, né? Sim. Vários escritos não cabiam em nenhum assim. O que é isso? É matemática? Não, isso não é matemática. Sim. É filosofia? Parece, mas não é filosofia, mas tem matemática, tem filosofia. Daí que ele fez a biblioteca e colocou lá, aqui agora é física. Mas limitou. Não, ele foi colocando. Ou delimitou. Assim, não, ele foi assim, vamos dizer assim, só para entender. Estava montando uma estante lá, estava montando a biblioteca. Isso aqui é biologia, isso aqui trata de matemática, isso aqui trata não sei do que, não sei do que. Daí chegou física, isso aqui é física. Os livros os escritos são sobre física. Daí ele tinha uma porrada de coisa lá. E isso aqui? Não, isso aqui não é física, mas não é matemática. Só que tem biologia, tem matemática, tem tudo junto. Então vamos pôr depois da física. Era a questão do catálogo, meta além. Ele colocou além da física. Né? Daí usou esse termo, né? Que academicamente, a gente observar, ele surgiu ali, 300 e pouquinho. Isso é o aspecto que a gente consegue observar, como eu falei antes, lá do Tales de Mileto, e assim teve uma progressão sobre vários filósofos. E também posterior, né? Porque esse trabalho ele foi sendo desenvolvido, né? Como você falou aí das escolas lá do estoicismo, né? Daí tem as escolas helenísticas. Após o Aristóteles, é interessante, né? Que esses caras, se você olhar a progressão, é bem bacana, que eles começaram a investigar esse tipo de coisa, né? Eles queriam tirar, né? Na verdade, a filosofia veio para fazer um contraponto, um contraste com a religião.
né? Sabe? Tudo, como eu falei para você, tudo era culpa dos deuses, etc. e tal. Então a filosofia veio fazer um contraponto com essa questão. Então eles queriam entender a razão de fato e não queriam atribuir essas causas às divindades. A mitologia, o povo não sabia como explicar. Como explicar, né? Exatamente. Né? Então a filosofia veio como um contraste dessa ideia, né? E assim foi se desenvolvendo. E daí surgiram, né, esses determinados filósofos que foram cada vez mais abrindo o leque, né? Você veja, o filosofia mesmo, se pensar, eu, no meu ponto de vista, assim, eu vejo que é o Sócrates, né? Que tratava mais do homem, do ser, da ética, até da política, etc. e tal, né? Platão, Aristóteles também, todos trataram desses assuntos, né? Que era uma questão comum lá na Grécia Antiga. E depois, isso daí foi se criando uma espécie de uma massa crítica, né? E depois nós vemos descambar, né, essa questão toda, né, na verdade, lá nas escolas helenísticas que você falou aí, o estoicismo. O cinismo, o epicurismo. Epicuro, Sêneca, Marco Aurélio. Esses caras são dessas escolas. E daí o conhecimento acabou se perdendo. A partir disso aí? A partir disso daí, depois a Grécia, depois veio o surgimento de Roma, né? Aí foi. Veio o surgimento de Roma, o Império Romano, 27 a.C., né? Se solidificou, o povo romano é de 750 a.C. Mas nós temos nessa época aí o Marco Aurélio também, né? Que foi um grande imperador. Não, mas é que o foco acabou mudando. O foco acabou mudando. O foco acabou mudando, né? Quando veio Roma, ele foi um divisor de águas, podemos pôr. Foi, né? Business, né? Virou business, né? Vamos conquistar para... Não, nós temos, não, no Império Romano é fantástico, né? Mas estratégia, filosofia, como você falou, eu estive em Roma ali, lá, nossa, eu fiquei emocionado, cara, na frente da imagem lá do Marco Aurélio, cara, que eu sou fã dele pra caramba. No Piazza di Campobiolo, chama. Você tem aqui dois filósofos históricos, o próprio Marco Aurélio e o Sêneca, que dentro da sua grandeza, o Marco Aurélio, a estratégia e a força que ele, né, nossa, que ele tinha. Esse cara era muito foda. É a referência, exatamente. Sim, porra, ele é conhecido como o imperador filósofo, né? Exatamente. O imperador filósofo. Mas ele já é de um período mais tardio, né? Ele já é de um período mais avançado de Roma. Já era comum já, né? Já era, sim, 400 e pouco, se eu não me engano. Agora não lembro a data direito. Já era meio que no final da feira ali da história. Na conquista da Gália, né? E me lembra dessa coisa que você falou indo para um plano bem comercial hoje, livros que esses assuntos que a gente fala aqui, se você for procurar na livraria livros assim, você vai achar em autoajuda, não tem uma especificidade do livro, entendeu? Eu acho que até na Europa e nos Estados Unidos, como lá é muito mais materialismo do que aqui no Brasil, que é um país mais desenvolvido espiritualmente, vamos dizer assim, eles não têm, né? Não tem livros assim sobre física quântica, sobre isso que a gente está falando aqui de experiências energéticas, de física quântica, não é tão divulgado como aqui no Brasil é. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos eles são mais materialistas, né? Então o Brasil é mais maluco mesmo. É mais maluco, é um país mais aberto a culturas religiosas, né, e a espiritualidade em si, até porque a Federação Internacional da Religião Espírita é aqui no Brasil, né? Surgiu lá na França com Allan Kardec e acabou se solidificando aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, até o próprio Chico Xavier falou naquele programa Pinga Fogo, nos anos 50, sobre aquela questão que a gente teria 50 anos vamos dizer, o castigo de 50 anos, aí se vocês se comportassem, tudo daria certo. Se não nos comportasse, terrestres viriam para cá, né? Exatamente. Intervir. Ia detonar o hemisfério norte e o único país que sobraria seria o Brasil, por ser um país abençoado. O Luiz Miller. Vou contar as histórias agora. Então, voltando lá para o início da nossa conversa aqui do podcast, eu te questionei em relação à maçonaria e Deus, enfim, acabei te cortando no início ali. Mas, basicamente, no teu canal, Fatos Maçônicos, você fala de vários assuntos, inclusive ligado à filosofia, à espiritualidade. Isso daí tudo engloba a maçonaria. Exatamente. Qual é a percepção das pessoas leigas em relação a esses assuntos e qual a pergunta mais, louca que você... Vixe, cara. Cara, não sei nem como responder esse doido. Não, a pergunta, eu acho que deixa eu perguntar pra você, perguntar pra mim. Qual é a pergunta mais louca que você recebeu hoje? Qual é o quê? Desculpa. Hoje. Qual é a pergunta que você recebeu hoje? Que é todo dia. Rotina. É todo dia, velho.
Então hoje, qual foi a pergunta? Olha, bicho. Olha, que você teve que responder por educação ou falar, não vou responder? Ah, não, eu já não respondo, cara. Não tenho mais saco. Mas eu vou colocar algo aqui, então. O pessoal fala muito sobre essa questão do bode da maçonaria, a ligação dele em relação a sacrifício, enfim, que maçom não acredita em Deus e tal. E aonde que essa crença do bode, como que surgiu? Vocês podem falar? Você pode falar isso? Existe, eu tenho um monte de vídeo que eu falo isso. Acho que eu tenho até uma playlist que fala essa questão. E o bode é o animal mesmo ou é o cramunhãozinho, o capetinha lá? O que é isso aí? Essa história. Coitado do bode, nem sei se vincularam com nem o bode sabe que ele é assim, coitado. Bom, aí a questão, né? Primeiro os caras, os haters, assim, né? Eu acho um sarro, cara, isso daí, porque eu parava assim, né, cara, quando comecei com esse negócio do canal, que o canal começou em 2018, né? Comecei a fazer em 2018. E daí, cara, assim, ó, hoje nós vivemos num mundo muito complexo, né? Todo mundo é muito fresco. Né? Eu vejo, cheio de mimimi. Cheio de nheco-nheco, cara. Puta, cara, às vezes eu sento lá, vejo jornal com minha mulher e tal, né, cara? Daí, sei lá, o influencer ficou mal, está em depressão porque o hater não sei o que. Cara, meu Deus. Então, putz, isso daí pra mim... Cara, Deus, imagine eu, né, cara? Comecei um canal que o meu, assim, foi o primeiro... existiam, assim, já, vamos pôr assim, alguns irmãos, era mais irmãos, né? Alguns irmãos... que já falavam de maçonaria em um ou outro vídeo. E daí eu peguei e fiz um muito direcionado, né? Vamos pôr esse assunto. Só maçonaria. Pois aí eu falei, vou fazer um canal só de maçonaria. Pô. Né? Mas já existiam, né? Já canais falando isso, um vídeo perdido lá no... A internet era um pouco diferente há uns anos atrás, né? E daí eu peguei essa linha aí, né? Porque eu sempre gostei do assunto, aproveitei o que eu sabia. E daí, aproveitei o assunto e montei o canal nesse viés aí, né, cara? E daí, cara, não tinha, né? Porque tinha esses outros irmãos, que é o Ailton Araújo, Ailton de Menezes, o Ayrton lá de São Paulo, o André lá de São Paulo também. Tinha o André Muniz, né? André Muniz, né, do canal Transcendência também, Baluarte. Exatamente, esse é um sábio de fato, né? Já falavam uma ou outra coisa. Né? Daí eu peguei e fiz um troço mais direcionado, vamos dizer assim. Hoje tem uma porrada aí, nesse sentido. Eu tô achando que não se pode falar do bode, porque ele falou e não disse nada. Não, já falo, porque daí no começo da história, a parada deve existir mesmo, hein, cara? Esse troço do bode é coisa leve, cara. Os caras viram, porra, saia dessa ideia, volte para Jesus. Eu falei, porra, mas eu nunca saí, porra. Eu sou seminarista. Volte para Jesus. E, cara, cada pergunta cabulosa. E essa do bode, e vocês tomam sangue de criança? Daí, cara, eu chorava de rir, cara. Daí tinha, olha, só um porém. Daí os caras começaram a me seguir, cara. Daí tinha uns fiados da puta. Que o cara, eu não sei, cara, eu acho que o cara é totalmente desocupado da vida. E o cara vinha, e todos os vídeos o cara colocava lá, que não sei o que, e fazia aqueles textão desse tamanho, e como é que é? Recortava e colava. E às vezes fazia, uns lá eu via. Cara, eu olhava aquilo lá, em vez de me dar depressão, cara, eu olhava, eu falei, eu vou deixar, né? E todo dia o cara lá, Um dia ele cansou. Não, daí eu deixava o cara fazer uns 2 meses aquele serviço, daí pegava, cortava os comentários dele, daí o cara perdeu 2 meses da vida dele enchendo o meu saco, não me afetou, tava do lado, de repente ele perdeu, vamos dizer assim, não é que eu queria dar uma lição, eu queria encher o saco do cara, né, porque o cara veio me pentelhar a vida, daí falei, será que... E depois os caras não voltavam mais, né, cara? Daí o cara veio, pô, imagine, cara, você perder... Cara, uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo. Sim. Daí os caras os caras desocupados da vida, né? O cara enchendo a minha paciência lá, daí eu deixava. Não, encheu. Que você é do capeta! Volte para... Beleza? E daí, porra, o cara ficava enchendo o saco. Daí eu cortava, cara. Depois acabou, cara. E daí ainda, né? Daí o que você estava falando é os níveis, né? Aí nós temos uma problemática que é uma tristeza esse nosso país. Porque acho que não existe uma história específica sobre essa, né? Sobre existe. A questão do bode. Você tem várias linhas de pensamento? Não de pensamento, mas de
de percepção do que é essa característica do bode dentro da maçonaria que você acabou de comentar. Porque, pelo que, pouco que eu entendo, você tem uma questão operativa, uma época operativa, né? Não, mas não tem muito a ver isso daí. Essas lendas... Eu acho que apareceu isso no momento especulativo da história, não foi isso? Essas lendas aí surgiram no século XIX. Né? Quem, na verdade, formulou essa tese aí foi o Léo Taxil. Léo Taxil era um francês que era um editor de revistas pornográficas. Né? Já começou. Daí esse cara foi o seguinte, cara. Ele só fez o feijão com arroz, né? Ele tinha um olho bom, assim, pra coisa, vamos pôr desse jeito, né? Olhando tecnicamente o que ele fez. Então, o que ele faz? O que mandava lá na ocasião? Né? A igreja. Ele começou essas histórias que vocês veem até hoje, que se fala e tem livros e teorias de conspiração, os cambal, que o Papa é o demônio, que lá dentro do chapéu do padre, lá do Papa, tem o 666. Esse cara que inventou esses troços, lá atrás. Então ele foi o grande detrator da Igreja Católica. Ele pegou o que ele fez? Ele começou a fazer os folhetinhos, as revistinhas dele, descendo o pau. Se você pegar e procurar na internet em francês no século XIX, né, escritos de Léo Taxil, por exemplo, contra a igreja. Cara, tem aqueles... chama charge agora, né? Que eles fazem aqueles desenhinhos. Cara, era direto, velho. Era direto. Esse troço já tinha lá atrás, cara. Século XIX, 1850, mais ou menos. E daí... Ao mesmo tempo que esse cara começou a descer o pau, assim, falando bom português na igreja, começou a descer o pau na maçonaria. E daí ele ficou... Cara, na verdade ele só descia o pau para vender livro, vender revista. Então ele ganhou dinheiro com esse troço. E só que daí 10 anos se passaram nesse movimento dele, ele ganhou muita grana, obviamente, nessa questão, mas de repente ele chegou e confessou que tudo aquilo que ele tinha falado sobre a igreja e sobre a maçonaria era mentira. E daí, o que aconteceu? Tem um livretinho dele que ele fez lá, que ficou famoso pra caramba, que foi primeiro uma salada de fruta, o troço, né, cara? Chama Os Mistérios dos Maçons, se eu não me engano. Né? Os mistérios da maçonaria, os mistérios do maçom. Que aparece a capa do Baphomet, né? Isso daí... Baphomet é aquela figura... o Baphomet, na verdade... Meio bode, meio ser humano, né? Isso. Então... O Baphomet, a história é a seguinte, né? É uma figura andrógena, que ela foi compilada pelo... Eu achava que esse era o bode da maçonaria, inclusive, cara. Mas eu acho que é o Baphomet mesmo. Será que é? É ou não é? O quê? Não, é que falam... Não, sim, mas é que assim, você veja, qualquer questão. Ele tá numa posição meio paz e amor dos dois lados, pra baixo, pra cima, assim, né? É um Aleph, judeu. É a letra judaica, Aleph. É a primeira letra, né? Então, mas a cabeça é de bode, não é? Sim, mas o que aconteceu? O Eliphas Levi Zahed, eu acho que ele não que quer era falar padre. Não quer falar. Não, mas tem que entender o contexto. Tem que pegar na internet. Não, é que tem que entender o contexto. Né? Teve um cara que era um padre, ele deixou de ser padre e foi estudar ocultismo. Ele que é o pai do ocultismo, que é o Eliphas Levi. Ele fez um livro que chama Dogma e Ritual de Alta Magia, onde ele fez uma análise pormenorizada dos arcanos maiores do tarô. No arcano 5 ele pôs o Baphomet, né? Pôs o bode. Né? A história do bode tem Bode de Mendes, é uma cidade lá no Egito, né? E outras histórias aí. E, enfim, o Taxil pegou essa figura. Imagine, isso daí, o Eliphas Levi é de ele morreu em 1875, março de 1875, nasceu em 1830, se eu não me engano. Então ele pegou e escreveu esse livro. Esse livro é de 1880, se eu não me engano. Não lembro da data com precisão agora. Mas depois disso daí, o Léo Taxil pegou uma imagem de Cavaleiros Templários, daí ele fez uma associação, né? Fez uma associação, onde pôs essa divindade, que daí a história dessa linha, né, através do Eliphas Levi, é que ele pegou o deus Pan quer dizer tudo em grego, né? Pan, tudo. Quer dizer tudo. Ele pegou, amalgamou uma figura que tem uma cara de burro. Na verdade, não é bode, é um burro. Ele tem cara de burro. É verdade. Se você ver, é a cara de burro, ele tem chifres, né? Que querem dizer a espiritualidade. Ele tem.
pelo pouco que eu sei, esse chifre é como se fosse uma conexão para chegar próximo a Deus, não é isso? Isso, antigamente O chifre, a representação dele é essa, né? O chifre não é o corno. O corno, é o processo córneo, né? Inclusive, aqui abrindo um parênteses rápido, no meio jurídico, e os advogados que me desculpem se eu estiver errado aqui, mas pesquisem melhor lá, tem uma figura, inclusive, eu acho que de um bode ou de um processo, uma cabeça de um bode com um chifre, que é essa conexão do materialismo com a divindade. Sim, mas né? Tem um nome para isso, eu vou lembrar aqui. Se você pegar a estátua de Moisés lá, tá lá em Nápoles, por exemplo, lá você vai ver que ele tem chifrinhos, né? Porque o que eles conseguiram identificar, porque você veja, você pega assim fácil, né, para quem está só escutando aqui, você pega os deuses nórdicos, né? Eles usavam chapéu e usavam chifre. Quer dizer elevação espiritual. Quer dizer elevação espiritual. Então é um troço antigo que tinha em várias culturas que o chifre representa isso. Né? Então a questão do Baphomet, por exemplo, ele é um híbrido. Né? Ele tem asas. Ele tem seios de mulher, ele tem a barriga de escama, ele tem pernas de bode. Né? Que ali quer dizer instinto, né? Sentimento, maternidade. Então ele não é uma figura negativa, então? Não, na verdade não, né? Ele representa os elementos da natureza. E o Eliphas Levi quis trazer isso, só que é uma figura assim que é assim, meio chocante, né? Para quem não conhece, e até mesmo para quem conhece, né? Você olha, é um troço cabuloso. Não, mas é chocante em função de que em algum recorte da história criou-se essa imagem e, né, de que é algo negativo, ou mesmo a imagem do diabo, enfim, representado por essa imagem. Eu acho que isso aí é Isso, fizeram uma analogia. Uma analogia, né? Mas isso não é histórico anterior a isso, sei lá... É do século XIX. Século XIX, né? É até recente, se for parar para ver, né? A figura é nova. O Deus Pan existe na mitologia, né? Se pegar o Deus Pan, aquele Deus carneiro lá. Né? Sim. Tinha os pezinhos. Toca a flautinha. Toca a flautinha. Eu ia falar que o próprio simbolismo da suástica, do nazismo, é muito antes, né? Tem coisas hindu. 4, 5 mil anos. Não é negativo, não. É que foi ligado à figura do representante a essa, né? No momento, Hitler, na ocasião. Esse cara é mais filha da mãe, só para não falar um palavrão mais. Esse é o pior cara que tem, cara. Ele pegou um dos símbolos mais sagrados, né? E deturpou. Deturpou. A maioria fazia isso, né? E hoje, puto, cara, se soubesse como tem um ódio desse cara por causa desse troço. É verdade, isso aí que eu tô falando é verdade. Que é um dos símbolos mais sagrados que existe, né? Que ele representa, na verdade, a swastika lá como é que é? No Oriente. No Oriente. Ele representa, assim, vamos traduzir, como se fosse um link entre o plano físico e o espiritual. Pois é, exatamente. Sabe? É um link, é como se fosse um link. Então, é um símbolo que representa isso. É uma cruz, né? É uma cruz rodando. Né? Isso, exatamente. Uma cruz rodando. E tem em cavernas que foram encontradas também, a constelação de Ursa Maior faz exatamente esse desenho. Mas então, faz esse desenho porque justamente o polo, a gente chama, a estrela do norte chama polo, exatamente. Estrela polar. É uma estrela fixa. Ela é fixa no céu e não se mexe. Isso, por isso que ela faz o círculo. E ela tem duas características, né? Os navegadores do hemisfério norte já utilizavam, né? O Ericsson, por exemplo, provavelmente tem utilizado quando ele cruzou lá da Noruega para os Estados Unidos. Então. Usou isso daí, todo mundo usava, né? E como ela é vista do hemisfério norte, ela também tem essa representatividade de um link do plano físico para o plano espiritual. Então, todas as culturas hindus, lá, chinesas, etc., tem muito disso daí, antigo. Né? Só que daí depois aconteceu essa situação aí na Segunda Guerra, né? Que o cara foi lá, que ele tinha, né? Ele sabia, ele tinha uns problemas desse cara aí, né, cara? Que ele tinha umas sacadas assim, né? E ele sabia que existia algo a mais, né? E essas coisas que a gente tá falando, existe algo a mais que os nossos 5 sentidos não conseguem captar. Sim. E ele mandou atrás. Daí tinha lá na SS, tinha o departamento, né, para justamente estudar essas coisas. Exatamente. E os caras faziam, como é que é, experiência, né? Queriam ver, fazer. Nossa, tem um monte de coisa, até se não me engano, o Goebbels aí. Sim. Não, é o Goebbels, agora não lembro. Eu não gosto muito dessas histórias, mas fazia experiência de telepatia, essas porra, tudo lá, os caras faziam esses troços lá, cara. Então era isso, daí tinha uma verba gigantesca para fazer esse tipo de coisa que os caras queriam saber, eles queriam dominar mesmo, cara, sabe? Dominar através do espírito, e usaram um dos símbolos que era mais sagrado, né?
E, Que enfim, símbolo do bode, cara. Pois é, daí... Pois então, Pô, deixa eu falar o que eu tenho na cabeça aqui, que pode ser, você só me corrige se eu tô errado. É que, tá? na verdade, resumindo tua pergunta, onde tem o troço do bode? Cara, não tem nenhum ritual, nem antigo, Então da não existe, maçonaria foi tradicional. mito da galera. Não, foi mito, foi por causa o que ficou popular, foi por causa do Léo Táxio. Não tem nada, nenhum grau. Né? Eu sempre falo, então me traga aqui Sabe o que eu vi? Um livro. É um livro oficial, né? Um ritual oficial, antigo, moderno, tradicional, né? Não que seja uma degeneração, uma deturpação, que contém esse negócio. É uma besteira isso daí. Na verdade eu li isso aí em algum lugar, aquele... Não estou replicando sem a fonte correta, mas que o bode estava dentro de uma época onde a igreja ela detinha da força, né, perante a comunidade, os povos ali, e os maçonarismos, os maçons, que são pedreiros, né, eles detinham dos segredos da construção e como construir, né, enfim, de maneira geral, e também tinha os seus bichos, inclusive o bode lá. E a gente às vezes tem mania de falar sozinho, né? E os nossos segredos com a gente mesmo, e eles falavam como você fala com qualquer pessoa, você está falando com você mesmo, falava com os bichos. E a igreja veio e quis tirar os segredos de quem eram esses maçons, quais são os segredos, né? E o maçom pego lá na ocasião, ele não pôde falar nada, não quis falar nada dos segredos ali, e a pessoa falou assim, nós não conseguimos extrair nada dele, sei lá, ele é como se fosse o bode lá que não fala nada. Você veja como a religião... É doideira isso que eu falei ou não? Você veja de onde que vem isso daí que você está falando. Então existe, então tem uma coisinha aí. Viu? Não, mas é que daí o que acontece? O que você falou é que antigamente, por exemplo, dentro do judaísmo, né, hoje lá aqui no cristianismo, no catolicismo principalmente, né, você tem uma das questões sacramentais lá é a confissão. Então você vai lá pro padre e fica vomitando os teus BO lá pro padre, né? Que é o resumo e que é até hoje isso, né? Isso, só que lá no judaísmo, lá atrás, não existia isso daí. O que os caras faziam? Pegavam um bode, ficavam falando tudo os BO na orelha do bode e soltavam no mar, não, soltavam no deserto. Coitado do bode. Coitado do bode. Coitado do bode. Ouviu coisa que... E nós somos os seres mais evoluídos. Pois é, só que daí você pensa como os caras são ligeiros, né? Por que fazia isso com o bode? Porque o bode não fala, né, cara? Faz sentido, e daí vem essas historinhas, cara. Vem essas historinhas que você tá falando. Eu quando vejo... tô replicando, só não, pois mas é que eu escuto esses troços todo dia, praticamente. Cara, eu acho um sarro, cara. Sabe? Porque você vê a história, como que ela vem desenvolvendo, o que acaba acontecendo. Falei, meu Deus do céu, como o ser humano é criativo em algumas coisas, né? Tudo tem verdade, né? Penso eu que tudo tem um fundo de verdade. Só que a história... que dá o invólucro. Sim, a embalagem? A embalagem é muito maior do que realmente é o fato em si. E é muito telefone sem fio, né? Vai aumentando, vai aumentando. Cada um que... eu te digo uma coisa, velho. Já escrevi bastante livro, cara. Né? Todo mundo que conta um conto, aumenta um ponto, né? Isso é o clássico da história, né? E assim, imagine milhares de anos acontecendo essas questões. Ó, Capicu aí, irmão. Óbvio. Você viu? Daniel, nós estamos chegando no nosso tempo. Só uma última pergunta, Miller. Pô, não respondi nada ainda. É só uma abertura essa? Tem mais um. Eu pensei que ia começar agora, velho. Porra. Não, você não recebe perguntas de mulheres falando por que a gente não pode entrar na maçonaria? Por quê? Direto. Tem um playlist lá, comunidade machista? Na maçonaria. Não, é porque assim, tem algumas questões que eu vou falar rapidamente. Tá. Maçonaria surgiu no século 1717, século XVIII. Né? Qual que era a sociedade? Aí que é interessante, você tem que entender a antropologia do negócio. Sim. Como que era a sociedade? Era, vamos pôr entre aspas, assim, guardados os devidos propósitos, machista. Sim. Só os homens tinham espaço na sociedade. Sim. Quem que dominava? A monarquia absolutista e a Igreja Católica Romana. Então, a linguajar, o traquejo e as legislações que são respeitadas dentro das organizações maçônicas tradicionais vem daquela época. Sim. Qual que era a sociedade? Uma sociedade só de homens. Sim. Né? Mas isso nem não é... Como é que é? Existe maçonaria feminina? Sim, existe. Eu tenho a Sabina Steinbach, né, que foi a filha do Steinbach, que foi o mestre de obras da Catedral de Munique. É 1560, por aí. Eles chamam de maçonaria mista ou espúria?
Não, não. Não, assim, isso dentro da maçonaria hoje geral, universal? Nós temos uma linha que eu chamo assim, ó, faço, assim, isso que eu que criei essa porra. Maçonaria tradicional, que é a que tem reconhecimento, né? Existe um intercâmbio no mundo inteiro, né, que vem da Inglaterra. Né? A base é o que surgiu lá na Inglaterra, em Londres e Westminster. Então, isso daí, eles expedem as cartas patentes. Então, uma instituição, como que acontece isso na prática? Vem um representante, né? Vamos imaginar, né, que hoje o mundo está tomado por isso, né? Mas antigamente o cara vinha, né? Vamos imaginar que o Brasil era um lugar 1800, por exemplo, né? Não que tenha acontecido isso, mas só de exemplo. Pensar numa época antiga, que a coisa estava se formando, então existia um movimento maçônico, vinha um representante de fora, né? Não que foi essa história, só estou fazendo uma alegoria. Né? Vinha um representante, porque eu estou falando isso porque a nossa reconhecimento não é tão antigo assim quanto todo mundo pensa. Vinha um representante, observava se aquela manifestação estava dentro do catecismo, entre aspas, do que eles pregavam como legislação. Então isso aqui é maçonaria, vamos dar uma carta patente, nós agora somos todos amigos. Então isso daí é a maçonaria tradicional. Então segue determinadas diretrizes, é só de homem, nós temos as regras internas, etc e tal. Né? Só que daí surgiram linhas, né? Dessa linha tradicional começaram a surgir linhas. Né? Isso daí já começou lá na França, a partir da invasão dos socialistas utópicos lá no Grande Oriente da França, que é do final do século XVIII, né? 1780 por aí. Né? Teve a questão do iluminismo, né? E dentro do iluminismo, né? Também tinham os socialistas utópicos. Isso daí é o câncer da sociedade. Sabe? Eles entraram na maçonaria e criaram uma linha, no meu ponto de vista pessoal, né, totalmente degenerada da questão. Né? Isso daí lá teve um lugar muito... O francês assim, é muito... assim, como se falou, né, no começo, o brasileiro é muito espiritualizado. Né? O francês é um ateu, cara. Sabe? E era natural para eles essa questão, e essa linha influencia demais sobre esse prisma, né? Então, ali surgiu uma outra linha da maçonaria que eu considero, né, eu chamo, né, como maçonaria liberal. Né? Mas tem assim, posturas... Seria no caso não... É uma outra linha que não obedece todo o catecismo. Não precisa acreditar em Deus, então. Isso, para ser maçom você precisa de duas... Essa linha que você falou. Numa linha tradicional você precisa a princípio você precisa crer em um princípio criador. Né? Um Deus único, né? Não, um princípio criador. Entendi. Se você pode não ter nenhuma religião, mas você ser, como é que é? Crer na energia. Não, olha aqui que eu vou viajar mais longe ainda, né, cara? Se você crê no Big Bang, por exemplo, crê lá no primeiro motor imóvel do Aristóteles, né? Eu creio, você crê no princípio criador? Eu creio, né? Crê que o espírito é eterno, né? Existe isso aí é a maçonaria tradicional. Né? Daí como você interpreta essa divindade, isso daí é uma particularidade. Né? Pessoal, eu não acredito no Big Bang, sabia? Não acredita? Porque o universo está expandindo, né? Mas expandindo do quê? Se não tem parede. Opa, então vamos começar aqui. Mas essa é a grande problemática que surgiu essa tese do início do universo através do viés aristotélico. Então. Né? Se tudo flui, se você fizer uma engenharia reversa nisso daí, não existe princípio. E para existir uma coisa, não existe um loop infinito. Tem que existir um princípio. E esse primeiro princípio tem que ser imóvel. Então. Se tudo flui, tem que começar no lugar. Senão o looping é infinito. Então isso não é um exercício de... Isso é um exercício de lógica. Próximo podcast. Muito bom, muito bom. Top, Miller. Miller, muito bom sua participação. Obrigado pela tua participação. Deixe suas redes sociais pra galera. Força aí, faz o seu merchan aí. Abrir o Google e escrever Luiz Miller Maçonaria. Vai aparecer meu site, daí você vai lá, compra um livro, me ajuda. Compra um curso, me ajuda. Vai no meu canal no YouTube, chama Fatos Maçônicos. Vai no Instagram lá, que eu tô querendo aumentar. Eu não gosto muito de Instagram, daí tem meu Instagram lá. Luiz Miller, Luiz com Z, Miller com U e 2 L's, miller.com.br. Já põe o meu site para todo mundo ir lá no meu site e já comprar um livro. No seu e-commerce. Me ajude lá, me ajude. Vou participar agora já participei de 3 bienais, né? Agora nós vamos ter aqui em Curitiba, em outubro, a primeira Bienal Internacional do Livro. Estarei lá palestrando, né, como um best-seller meus livros também já foram... Quem quiser procurar, tem na Amazon também, tem em português, inglês, francês, espanhol e italiano. E sumério. Sabe? Sumério. Não, sumério ainda não. E daí,
livros físicos, aí é só fazer o pedido, compra lá e me ajude. Me ajude. ajude. Veja os vídeos. Top, se meu quiser querido. fazer pergunta inteligente, pode fazer. Pergunta imbecil também, eu respondo. Eu deleto depois. Ele não responde, não. Ele fica 2 muito... meses fazendo o cara perder se for muito tempo e depois deleta. Se a pergunta for boa e eu ver, daí tem esse problema. Se a pergunta for boa e eu ver, eu respondo. Se a pergunta for idiota, né, eu não respondo. Eu deixo lá. Se insistir, uma hora eu respondo. Então é questão de persistência. Tem que ser, ou ser humildade. É só formular melhor a pergunta. Joga no chat GPT. Boa. Muito bom, obrigado Luiz Miller, obrigado Daniel. Andrezão, você é o cara também. Você também é o cara e estamos aqui. Pessoal, siga o nosso canal, @QuantumDocs, a gente está em todas as redes sociais aí. E obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima!